isso aí, alô você, meu querido, minha querida, tudo bem? Tudo certinho? Eu sou o professor Dicler e estou aqui a convite da Degrau Cultural e da Folha Dirigida para participar do nosso simulado para o DPEM. E eu fiquei encarregado das questões de direito penal e também de legislação especial. Então, as 6 questões de direito penal e as 7 de legislação especial do simulado foram elaboradas por mim. E agora chegou a vez da correção. Vamos lá? Vamos corrigir aí, vamos ver o que você errou, esclarecer essas dúvidas que podem ter ficado com essas 13 questões? Então vamos nessa. Gente, eu tentei preparar aí um simulado relativamente tranquilo, não muito fácil e também não muito difícil, tá? Começando com a questão 51. Dentre os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, destacam-se a mínima periculosidade social da ação e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. E isso está errado. Declare, por que a questão 51 está errada? De acordo com a jurisprudência, nós precisamos de 4 requisitos para se configurar o princípio da insignificância. E que requisitos são esses? Estão aqui, ó. São esses 4, ó. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, são esses 4 requisitos que, se estiverem juntos, configuram o princípio da insignificância. Jurisprudência é essa, né, ministro Celso de Mello, do STF. Então, o erro da assertiva está aqui, ó. Eu botei mínima periculosidade, mas o correto seria nenhuma periculosidade. Então não pode ter nem uma periculosidade mínima, tá? Por isso que está errada a questão 51. 52. A 52 está certinha, tá? Certa, C de certa. O princípio da taxatividade estabelece a proibição de incriminações vagas, indeterminadas e extensivas, bem como a cominação de penas relativamente indeterminadas em margens elásticas. Gente, o princípio da taxatividade, ele é um subprincípio do princípio da legalidade. Olha só, aquele princípio que você estuda no artigo 1º do Código Penal, não há pena sem lei, ou melhor, não há crime sem lei anterior que o define, não há pena sem prévia combinação legal. Esse princípio da legalidade, ele é subdividido, né, em 3 subprincípios. E eles são o princípio da anterioridade, o princípio da reserva legal e o princípio da taxatividade. O princípio da anterioridade estabelece a proibição da edição de leis retroativas que fundamentam ou agravam a punibilidade. Então, a lei penal, ela tem que ser anterior à prática do fato. A lei penal, em regra, não retroage, a não ser que seja para benefício do réu. O segundo subprincípio é o da reserva legal. Basicamente, de acordo com o subprincípio da reserva legal, somente lei complementar ou lei ordinária pode incriminar uma determinada conduta. Então, a reserva legal estabelece a proibição da criação de crimes e penas pelos costumes, né, pelas regras consuetudinárias, pelo emprego da analogia, por decretos, por resoluções. Então, tem que ser uma lei em sentido estrito. E a taxatividade, que é o gabarito aí da nossa questão, estabelece a proibição de incriminações vagas, indeterminadas
e extensivas, né? Bem como a combinação de penas relativamente determinadas em margens elásticas é justamente o que está na questão. Tanto o crime quanto a sanção, a pena, devem estar determinados, devem ser precisos, não podem deixar dúvidas ao aplicador do direito. Portanto, a assertiva 52 está certinha, e a 51 está errada. Essas, pessoal, foram as duas questões que eu coloquei no simulado a respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal que estão no edital do concurso. Tá certo? Antes de seguir aqui para as questões de número 53 e 54, eu quero pedir para você me seguir lá na minha rede social, no meu Instagram de Cler Ferreira, e também no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é muito legal, eu coloco lá alguns materiais, eu coloco também a minha agenda de aulas que eu dou ao vivo, gratuita pelo YouTube, tá? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, pode seguir, que com certeza você não vai se arrepender. Seguindo agora mais uma questão sobre o fato típico e seus elementos, questão sobre a teoria do crime. Julgue as assertivas a seguir. 53. Gustavo pretende matar seu desafeto Mauro. Esse tipo de questão é muito tradicional na banca CESP atual Sebrasp. Ela traz uma situação hipotética e depois faz uma afirmativa a respeito dessa situação hipotética para você julgar se a afirmativa é certa ou está errada. Gustavo pretende matar seu desafeto Mauro, para tanto coloca uma bomba na lancha particular que ele costuma utilizar nos dias de lazer. Após navegar por 30 minutos, a embarcação explodiu em decorrência da detonação do artefato, vindo a falecer, além de Mauro, o seu assessor Marcos, o marinheiro da embarcação e mais 2 tripulantes. Considerando que, ao eleger esse meio para realizar o seu intento, Gustavo sabia perfeitamente que as demais pessoas envolvidas também viriam a perder a vida, o elemento subjetivo de sua atuação em relação à morte de Marcos é o dolo eventual. Gente, quando a gente fala em elemento subjetivo, o elemento subjetivo configura-se no dolo ou na culpa. E aqui, a assertiva, ela cobra do candidato, cobra de você o conhecimento sobre as espécies de dolo e sobre as espécies de culpa. Eu já vou te adiantar que essa assertiva está errada. Não é dolo eventual. O dolo que nós temos aqui é um dolo de segundo grau. Como assim, Dicler? O que é um dolo de segundo grau? Quando a gente classifica o dolo, nós temos aqui a classificação do dolo direto e do dolo indireto. O dolo indireto segue a teoria da vontade, quando a gente quer o resultado. E o dolo indireto segue a teoria do assentimento, quando a gente assume o risco de produzir aquele determinado resultado. Nesse quadrinho que está aqui, você percebe que o dolo direto ele se subdivide em dolo direto de primeiro grau e de segundo grau. E o dolo indireto também se subdivide, pode ser eventual ou alternativo. Veja na nossa questão o seguinte, ó. Ele pretendia matar o desafeto Mauro. Então, com relação a Mauro, o elemento subjetivo de Gustavo era o dolo direto de primeiro grau. Mas ele sabia que as demais pessoas também estavam na lancha e que isso seria um efeito colateral da conduta, ou seja, que essas pessoas morreriam. Então, com relação aos outros, o elemento subjetivo de Gustavo é o dolo direto
de segundo grau. E eu perguntei justamente isso, ó, em relação a Marcos. Em relação a Marcos, né? Veja que com relação a Mauro, primeiro grau. Marcos está dentro dos outros. Portanto, com relação a Marcos, o dolo é o dolo direto de segundo grau. E aqui está, ó. No dolo direto de segundo grau, nós temos a intenção do agente voltada a um determinado resultado efetivamente desejado, embora na utilização dos meios para alcançá-lo termine por incluir, olha a palavrinha mágica aqui, ó, efeitos colaterais praticamente certos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, está errada a questão 53. Vamos para a 54, que eu trouxe aqui um outro casinho para gente. Bem típico da banca CESP isso. Antônio, sabendo que seu desafeto Joaquim não sabia nadar e desejando matá-lo, jogou-o nas águas durante a travessia de um barco de mar. Entretanto, por ter ficado com pena da vítima, mergulhou e a retirou do mar. Não é isso? Antes que se afogasse. Isso é importante, pessoal. Antes que se afogasse. Antônio deverá responder somente pelos atos praticados, não se caracterizando tentativa de homicídio. Isso está certo. Veja, ó, que nós, percorrendo o iter crimes, tivemos a cogitação que passou, a preparação, a execução, até que depois, né, cogitação, preparação, execução e consumação. Aqui está o nosso caminho do crime. E aí, como Antônio já tinha empurrado Joaquim na água, a fase de execução, gente, já tinha acabado, tá? E aí, durante a fase de consumação, Antônio atuou de forma contrária a impedir o resultado que ele desejava no início. Então, essa atitude contrária, né, de Antônio na fase de consumação é o que a gente chama de arrependimento eficaz. E no arrependimento eficaz, de acordo com o artigo 15 do Código Penal, Antônio só vai responder pelos atos praticados. Por exemplo, se Joaquim tiver sofrido uma lesão corporal, Antônio vai responder só por lesão corporal. Mas isso descaracteriza o homicídio, mesmo havendo inicialmente o desejo de matá-lo. Tá legal? Então, isso é importante você saber as fases e as características do iter crimes. Na fase de execução, pode acontecer a desistência voluntária e também pode acontecer a tentativa. E após a fase da consumação, é possível o arrependimento posterior nos crimes que não sejam com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Dá uma revisada nesses pontos, porque eles são muito importantes. E aí o artigo que trata do arrependimento eficaz é esse aqui, ó, artigo 15. Né? Se ele impede que o resultado se produza, então ele só vai responder pelos atos que ali foram praticados, configurando-se o arrependimento eficaz. Maravilha? Gabarito 54, questão certa. 55 e 56 para a gente fechar o direito penal. Eu trouxe aí questões misturando crimes contra o patrimônio e crimes contra a fé pública. Então, na questão 55, vem dizendo: segundo a jurisprudência do STJ,
a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese crime de estelionato. Até aí está perfeito. Cópia de súmula do STJ. Mas não é de competência da Justiça Federal. Esse foi o erro da questão. Por quê? Porque a súmula aqui, 73 do STJ, nos diz que essa competência é da Justiça Estadual. Então, eu fiz essa pegadinha com a súmula 73, por isso que a questão 55 ficou errada, tá bom? E a 56? A 56 está certa. Trata-se do crime de falsificação de cartão de crédito ou débito. Crime esse inserido no Código Penal no ano de 2012. Então, esse crime está aqui tipificado no parágrafo único do artigo 298. Olha lá, falsificação de cartão é equiparado à falsificação de documento particular. Por isso, foi inserido no artigo 298 o parágrafo único no ano de 2012, tá? E aí, a assertiva está corretíssima com base nesse dispositivo do Código Penal. Tranquilo, gente? Então, sobre direito penal, as questões que eu tinha para corrigir com você eram essas. Mas vamos também corrigir a parte de legislação penal especial. 7 questõezinhas. Então, vamos começar? Sem perder tempo? Vamos nessa. A primeira questão, que no caso no simulado é a questão 74, ela diz assim: sobre a lei de lavagem de dinheiro. A lei brasileira que criminaliza a lavagem de dinheiro classifica-se como de segunda geração. Está errado. Ela é classificada como de terceira geração, pois admite que o delito de lavagem de dinheiro pode ter como precedente qualquer ilícito penal. Então, ela está errada. E você pode estar perguntando, de Claire, como assim? O que é esse negócio de terceira geração na lei de lavagem de dinheiro? Segunda geração? Olha só, quando a gente estuda a lei de lavagem de dinheiro, que é essa aqui, 9.613, tá? Nós podemos visualizar, a doutrina estabelece para ela 3 gerações. Inicialmente, a lei de lavagem de dinheiro, na primeira geração, ela estabelecia o seguinte: quando nós temos a lavagem de dinheiro, há a necessidade de um crime antecedente. Este crime antecedente gera uma verba, né, um valor ilícito. E aí, este valor ilícito passa pela lavagem de dinheiro. Ele é recolocado no sistema financeiro, aparentando ser algo lícito. Então, essa é a dinâmica, muito resumida, da lavagem de dinheiro. E aí, o que acontece? Inicialmente, para se configurar a lavagem de dinheiro, esse crime antecedente aqui, que resultava em um valor ilícito, somente poderia ser de tráfico de drogas e afins. Depois, a lei foi alterada e esse rol de crimes antecedentes ele foi ampliado. Nesse momento, passou a doutrina a entender que nós estávamos na segunda geração da lei. Até que, em um determinado momento, esse rol ele foi mais ampliado ainda, e ele foi ampliado de forma ilimitada, de modo que, atualmente, qualquer infração penal configura como crime antecedente lavagem de dinheiro. Por isso, nós estamos agora na terceira geração da lei de lavagem de dinheiro, e na assertiva
estava dizendo que era segunda, por isso que ela está errada. Beleza, gente? Tranquilo? E a questão 75 está aqui, ó, está certinha, tá? De acordo com o artigo 2º, inciso 3º da Lei de Lavagem de Dinheiro, da Lei 9.613. Vamos dar uma olhadinha nela, ó, já sabendo que ela está certíssima. O processo e julgamento dos crimes previstos na Lei 9.613 são de competência da Justiça Federal quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. Maravilha! É uma hipótese excepcional. Sabe por quê? Porque a regra na lei de lavagem de dinheiro é isso aqui, ó. A regra é o julgamento pertencer à justiça estadual, né? Tanto o julgamento quanto o processo, no caso, pelo Ministério Público Estadual. Então, a regra é o processo e o julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro serem da justiça estadual. Excepcionalmente, em 3 casos, nós temos as exceções em que o processo e o julgamento ficarão a cargo da Justiça Federal. É isso que está aqui no inciso 3º. E quais são esses casos? Está aqui, ó. Quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, quando praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, e quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Nesse caso, eu peguei aqui a primeira situação e coloquei na nossa questão 75, por isso que ela está certinha. Legal? Bacana? Tá gostando? Então não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Instagram de Clé Ferreira, canal no Telegram, também é só jogar esse link aí, ou então, dentro do Telegram, procurar aula do Gicler, tá? E eu não coloquei aqui no slide, mas eu tenho também um canal no YouTube, tá, gente? Aula do Gicler, tem muitas aulas lá nesse canal, tem resolução de questões de direito penal, dentre outras coisas no canal. É legal você dar uma olhadinha e se inscrever lá também. Seguindo aqui, vamos para a questão 76, bem como a 77 e a 78, elas tratam do abuso de autoridade, da Lei 13.869, lei aí recente, final do ano passado. E aí, eu trouxe 3 assertivas. A primeira, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos, é um efeito da condenação não automático e condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Pessoal, o que é um efeito da condenação? Quando o juiz condena um réu no crime, seja ele de abuso de autoridade ou qualquer outro crime, essa sentença ela produz efeitos que podem ser automáticos ou não. Os efeitos automáticos são aqueles que nem precisam estar escritos, motivados na sentença do juiz, tá? Agora, os não automáticos precisam estar escritos na sentença do juiz. E aqui, em se tratando do abuso de autoridade, nós temos, no artigo 4º da lei, os efeitos da condenação. São 3 efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos e perda do cargo, mandato ou função pública. E aí, o X da nossa questão está no parágrafo único. Dá uma olhadinha. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, eles são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Só que na assertiva eu peguei o inciso 1.
Ou seja, o inciso 1, ele não é condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e, consequentemente, é automático, tá? Ah, Claire, tem como esquematizar isso melhor? Tem, tá aqui, ó, um esqueminha para você, tá? Se quiser, é só ir dar um print da tela e vai ter o esqueminha, ó. Efeitos da condenação pelo abuso de autoridade automáticos. É o que estava na assertiva. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e os outros são não automáticos. Na assertiva, eu usei esse aqui que é automático. E lá na questão, eu digo o quê? Que ele não é automático. Por isso, meu querido, minha querida, a assertiva está errada. Beleza? Seguindo, 77. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, que é a regra, maravilha, artigo 100 do Código Penal, cabendo a ação privada subsidiária exercida no prazo de 6 meses, contando da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Isso está certo. Letra da lei aqui, ó, do artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Então, literalidade, não tem nada a acrescentar. Importante, esse prazo de 6 meses aqui, fique atento a ele, tá? Fique atento a ele. Cuidado para não confundir com outros prazos lá do Código de Processo Penal. Tá bom? Então, 77 certa. E a 78. Comete crime de abuso de autoridade o agente que deixa de entregar ao preso, no prazo de 48 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Gente, isso está errado. Por quê? Porque esse prazo não é de 48 horas. Esse prazo aqui, ele é de 24 horas. Onde é que está escrito isso, Claire? Aqui, ó. No artigo 12 da nova lei de abuso de autoridade. Olha o prazo aqui. 24 horas. Portanto, a assertiva está equivocada por conta desse prazo. Tá bom? É isso aí, vamos lá? Vamos finalizar então o nosso simulado com duas questões sobre a lei do Estatuto do Desarmamento. A primeira é um caso hipotético, que diz assim: Adrialdo foi abordado por policiais em seu veículo particular. Após realizar busca, os militares encontraram no porta-malas uma espingarda calibre 28, carregada com munições para caça. Adrialdo havia ganhado a arma do avô há muitos anos e não possuía qualquer registro ou permissão para transportar esse armamento. Assertiva: Adrialdo será detido e levado até a autoridade policial em razão do cometimento de crime de posse ilegal de arma de fogo? Não. Está errado. Não se trata de uma posse ilegal de arma de fogo, e sim do porte ilegal de arma de fogo. É aquela clássica pegadinha do porte com a posse, do artigo 12 com o artigo 14, que estão reproduzidos aqui, ó. Veja que na questão se caracteriza o porte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Veja que ele foi pego com a arma no meio da rua, tá bom? Então, isso configura ainda mais o porte e não a posse. A posse, ela é diferente. Por isso que a nossa questão 79, ela está errada, tá bom? E por último, a 80,
diz assim: o certificado de registro de arma de fogo em geral, que será precedido de autorização do Senarme, será expedido pelo Exército? Não, não é pelo Exército. O certificado de registro de arma de fogo é expedido pela Polícia Federal. Então, isso está previsto expressamente na Lei 10.286. Olha só aqui, ó, o parágrafo 1º do artigo 5º. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Senarme. Então aqui nós temos o X da nossa questão. Com isso, a 80 também está errada. Essas duas últimas questões aqui de legislação penal especial estão equivocadas. Tá certo? Com isso, gente, eu finalizo aí a minha parte no simulado. Espero que você tenha gostado. Espero que eu possa, sinceramente, lhe ajudar de alguma forma nesse caminho, nesse rumo à aprovação. Tá certo? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.